Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. Hoje nós vamos conversar aqui nesse vídeo sobre a justiça comunitária. De acordo com Boaventura de Souza Santos, a racionalidade moderna, assim como o direito, se encontram em crise. O projeto de uma sociedade altamente verticalizada, com uma divisão profunda entre o Estado e a sociedade, e com a centralização do poder do Estado, nas mãos do Estado, esse projeto ele já não tem oferecido para nós as respostas que nós procuramos. Isso porque as sociedades modernas elas são caracterizadas por um alto pluralismo jurídico, ou seja, são vários grupos que compõem o tecido social que estão produzindo aí normas, que estão produzindo formas de viver, formas de gerir, de administrar os seus conflitos nas comunidades. E há uma tensão constante entre essa monopolização do direito, do Estado em relação ao direito e esse pluralismo jurídico. E esse monopólio estatal do direito, ele não tem dado conta de apresentar as respostas que nós temos procurado. Se a gente for observar bem, com o advento da modernidade, houve uma tentativa de retirar dos povos colonizados, ou seja, das sociedades nativas, pré-estatais, as suas formas de gerir, de administrar os seus conflitos, centralizando essa autonomia e essa soberania nas mãos do Estado. Há o que o Mills Christ vai denominar aí de sequestro de conflitos pelo Estado. E hoje, que não tem dado conta de oferecer as respostas, dado a uma crise, seja na litigiosidade, seja uma crise na sociedade que são marcadas por altos índices de violência, de criminalidade, que também são formas de solução de conflitos, mas que não possibilitam a paz, que não possibilitam uma coesão social. Então, esse projeto de modernidade e o direito, eles estão em crise e há necessidade de uma reinvenção do direito que vá torná-lo mais democrático, mais participativo, mais ético, preservando aí a autonomia das pessoas, a capacidade das pessoas de gerir os seus conflitos, para visar então uma emancipação social. Agora, com respaldo no texto Justiça Comunitária, uma justiça para a emancipação, da autora Gláucia Falsarella Foley, que tem como respaldo essa teoria crítica pós-moderna do Boaventura, que vai visar aí a reinvenção do direito, de forma a torná-lo mais democrático, mais participativo, e outros caminhos para a realização da justiça, nós vamos mencionar aqui nesse vídeo alguns elementos da justiça comunitária que vise uma emancipação. O primeiro elemento é o resgate do potencial transformador dos conflitos. A gente sabe, pessoal, que o conflito nas nossas sociedades existe um olhar muito negativo para a sua existência, para a sua ocorrência. E toda vez que ele vem é como se fosse algo que tivesse que ser necessariamente extirpado na hora. Mas não se pensa no potencial transformador do conflito. Então, em detrimento de uma lógica adversarial, na qual sempre uma parte vai ganhar e uma outra vai perder, que é ainda uma lógica que prepondera no nosso sistema de justiça, essa justiça comunitária ela é perpassada por uma compreensão do conflito pelas partes, ou seja, as partes vão compreender as razões que motivaram a ocorrência desse conflito. E a partir da compreensão dessas razões, é possível pensar, com base nas informações ali colocadas, a transformação desse conflito, ou seja, é possível se pensar uma resolução para ele que vá atender as partes que se encontram ali envolvidas, visando não somente o exercício da sua autonomia, mas também a sua emancipação. Então, ao invés de um olhar sobre o conflito estritamente legal, como algo que surge de uma quebra de uma lei, de um não atendimento a uma lei, a compreensão do conflito como uma oportunidade para transformar
a realidade ali das pessoas que estão envolvidas, esse é um elemento que perpassa a realização de uma justiça comunitária. Então, em detrimento de um monopólio estatal de resolução de conflitos, nós vamos ter nessa justiça um empoderamento da comunidade, uma autodeterminação a partir do momento que as pessoas se unem ali para pensar a resolução do conflito e pensar em possibilidades, mediante também o exercício de uma ética que é chamada de ética da alteridade, tá? Um outro elemento da justiça comunitária, pessoal, que a gente pode mencionar aqui, é o saber como solidariedade e a novíssima retórica. Na racionalidade moderna, a priorização de uma linguagem que é mais científica, ou seja, uma linguagem mais regulatória, que vai buscar ali o tempo todo a segurança, e o que foge desse paradigma de segurança, o que foge do conhecimento altamente regulado, científico, é sinônimo de ignorância. Mas, na justiça comunitária, nós vamos ter aí uma valorização do senso comum, uma valorização do conhecimento local, e vamos ter aí o reconhecimento de uma alteridade, o reconhecimento do outro, o reconhecimento do saber do outro, das possibilidades que o outro tem também, do que ele agrega, ou seja, ao invés de tornar o outro como um objeto a ser vencido, a ser apropriado, nós temos uma valorização do outro, do seu saber, do seu conhecimento e da sua opinião naquele processo ali. Então, em detrimento de um conhecimento altamente regulado e codificado, nós temos aí a valorização do senso comum e do seu potencial transformador e emancipatório. Ou seja, você tem uma nova retórica, né? Assim, ao invés de ter um vencedor e um vencido, você tem pessoas que, mediante o exercício do diálogo, mediante o reconhecimento mútuo, perante o conflito, mediante o reconhecimento das causas que levaram à ocorrência do conflito, as pessoas, por meio de uma retórica dialógica, vão repensar as suas formas, as suas administrações desses conflitos nessa sociedade. E o conhecimento comum, conhecimento local, ao invés de ser fonte de desconhecimento, de ignorância, ele é valorizado e ele o conflito ele tem um potencial de emancipação. É muito interessante pensar também que na justiça comunitária a compreensão do conflito ela pode possibilitar durante esse processo de administração, de gestão do conflito, o reconhecimento de estruturas injustas que vão muito além ali daquela questão que está colocada entre as partes. E é por isso que há um potencial emancipatório a partir do momento que as pessoas pensam, sentam e dialogam e pensam a forma de solucionar os conflitos ali do seu dia a dia, que perpassam muitas vezes a sua realidade individual, né? Um outro elemento da justiça comunitária são as redes. As redes, elas vão possibilitar aí, pessoal, uma descentralização do poder, né? A partir do momento que você tem relações mais dialógicas, por meio do qual as pessoas sentam para compartilhar os seus saberes, você tem uma desburocratização. As redes, elas possibilitam essa comunicação mais horizontal, mais dialógica, menos centralizada, sendo que a comunidade ela é um espaço para a formação de redes. Nesse processo de rede há uma reinterpretação dos seus conflitos, né? Visando aí a emancipação e visando o fortalecimento da autonomia das pessoas que ali se encontram envolvidas. As pessoas podem sentar, elas podem refletir sobre os conflitos que estão colocados e, a partir dessa reflexão, pensar em outras formas de atuar perante ele. E um outro elemento
da justiça comunitária seria o Estado como um novíssimo movimento social. Qual seria o papel do Estado na justiça comunitária? A gente poderia dizer que o Estado está totalmente distante? Não. O Estado ele tem um papel aí de coordenar as diferentes forças e organizações que se encontram aí em tensão na sociedade, que tem diferentes projetos, diferentes interesses. E ele também tem um papel de uma tarefa redistributiva, a partir do momento que ele cria, ele coordena os critérios de inclusão e exclusão social. E nesse cenário, é muito importante a gente pensar que a democracia, como a gente vivencia, e esse é um dos papéis do Estado, que ela seja redistribuída também, assim como os critérios de inclusão e exclusão. Nessa justiça comunitária, a democracia ela precisa ser redistribuída, não se limitando somente a uma democracia representativa, mas havendo também uma democracia participativa, né? Assim, essa justiça comunitária ela é marcada também por uma necessidade de democratização, não apenas das esferas estatais, mas das esferas não estatais. Então, é importante a gente pensar que a justiça comunitária, pessoal, ela é muito importante, ela precisa ser problematizada na nossa sociedade, ela parte da realização dos direitos, ela possibilita a realização de direitos humanos através de uma compreensão do potencial transformador dos conflitos. E é muito importante que a gente possa repensar e introduzir essa justiça comunitária no nosso cotidiano, né? Assim que a gente possa ter um outro olhar para outras formas de solução de conflitos que não somente aquelas centralizadas no sistema de justiça, no ente estatal, porque por meio disso a gente se apropria dos conflitos e por meio do diálogo, por meio do exercício do diálogo, de uma ética da alteridade, a gente pode ter uma transformação muito grande a partir do momento que a gente compreende as suas causas e que a gente pode desenvolver a nossa autonomia e que a gente possa visar aí a emancipação. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, peço para você curtir. Gostou do canal, por favor, se inscreva. Quem tiver qualquer dúvida sobre o vídeo, pode entrar em contato comigo, deixar o seu recado. Se tiver dúvidas aí sobre bibliografia que eu utilizei para construir esse vídeo, fiquem à vontade. Então, até o próximo vídeo. Até mais.